Salmos 139, versículo de número 16, está escrito assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Amém, igreja? Eu vou ler de novo, é apenas um versículo. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Consegue pegar na mão da pessoa que está do seu lado? A mais perfumada delas? Isso. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém aí. Aperte a mão dele ou dela com carinho, até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena, para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria, os que vieram se arrastando, não voltam para casa se arrastando, hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus mistérios, cerque esta igreja com a sua presença, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto ou de longe para este lindo culto. Primeiramente quero parabenizar os jovens por esse evento, um evento inusitado, marcado num dia de culto que não tem culto. Então o culto de hoje é um culto especial. Como não tem culto, é um culto de hora extra. Eu não sei aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil, toda hora extra, o pagamento é dobrado. Já começou a entender aí, né? Então uma bênção vai ser dobrada sobre a sua vida nessa noite. Eu só vou fazer um pedido, é com todo respeito e de carinho que eu faço. Peço que todos fechem os olhos nesse momento. Os que estão aqui, principalmente os que estão na frente, dos lados, nas laterais, que estiver mascando um chiclete, se você puder tirar o chiclete agora da boca, está todo mundo de olhos fechados, ninguém está vendo, ou se você puder engolir ele, num ato de respeito, eu vou te agradecer muito, tá bom? De coração. Como eu sou no Brasil uma autoridade constituída, sempre estou em reunião com pessoas muito importantes, e a primeira coisa que o cerimonial faz é pedir para que todo mundo jogue o chiclete fora. Eles dizem que não há falta de respeito e educação maior do que essa. Você está diante de uma autoridade e ficar mascando chiclete. Se diante de homens fazemos isso, imagine na casa de Deus, onde a presença dele está aqui entre nós. Amém? Deus te abençoe. É claro que é só um pedido, eu não sou dono de ninguém. Se você não quiser respeitar, fique à vontade. Roberto, mude a música para mim. O texto que eu li nessa noite, pastor Marco Aurélio, ele é tão profundo que 1, 2, 3 horas seriam muito pouco para a gente meditar nele. Mas é o que temos nessa noite. Esse texto saiu da boca de um homem extremamente vivido e experiente. Um homem que começou a servir a Deus quando era só um pequeno jovem, um jovenzinho.
É dele palavras de sabedoria como essa: fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua geração mendigar o pão. Esta palavra saiu da boca dele. Eu estou falando aqui de Davi. Qual é o nome dele? Acotovele o irmão do seu lado e pergunte: conhece Davi? Se eu perguntasse aqui sobre Davi, qualquer crente aqui se levantaria contando as histórias, mas as histórias de vitória dele. Geralmente, o que fica no nosso coração são mensagens positivas. E Davi tem muitas histórias positivas. Temos ele ainda jovenzinho, indo levar comida para os irmãos dele, e encarando aquele gigante Golias, e arrumando força onde não tinha, e acabando com a vida daquele homem que afrontava Israel. A história de Davi e Golias é tão importante que até os dias de hoje, essa história conseguiu romper com a religião e hoje é usada em grandes empresas. Sempre que alguém quer contar sobre o episódio de superação, as pessoas citam Davi, um gigante, um gigante que foi vencido por um pequeno homem, ou seja, alguém que não tinha força, mas que com habilidade divina conseguiu vencer um grande gigante. Então a história de Davi, ela é extremamente conhecida como momentos de superação. Eu preguei aqui nessa igreja na vigília e contei a história de um Davi que trouxe de volta a presença de Deus. Então existem inúmeras histórias de Davi que eu poderia aqui trilhar o caminho e contar para vocês como histórias de motivação. Mas o que Deus colocou no meu coração, pastor Marcelo, para essa noite, é algo muito profundo, é algo muito mais sério. Porque a vida não é feita apenas de altos. A vida é feita de baixos. A vida não é feita só de vitórias. A vida também é feita de derrotas. Os homens e mulheres que estão acostumados a viverem apenas no alto da montanha, nunca poderão dizer que tiveram experiência. Porque quando você toma posse de uma terra, você tem que entender que a terra tem montanhas, mas ela tem vales. Vales e montanhas. E planícies. Então quando Deus diz assim, vou te dar a terra, Ele não diz, vou te dar só a montanha. Ele também não diz, vou te dar só os vales. E Ele também não diz, vou te dar só a planície. Ele está dizendo, vou te dar a terra, e você tem que tomar posse dela 100%. Então a vida é uma eterna roda gigante. Na verdade, ela é mais que uma roda gigante, ela é uma grande montanha russa. Porque às vezes você está para cima de cabeça para baixo. Às vezes você está para baixo de cabeça para cima. Então o homem e a mulher que querem aprender viver nessa terra, tem que aprender a conviver com as adversidades. O capítulo 139, ou melhor, o Salmo de número 139, porque Salmos não tem capítulos, vale um ensinamento aqui. Você sabia disso? Salmos é o único livro da Bíblia que não tem capítulos, ele tem números, porque o capítulo pressupõe continuidade ou antecedência. Você assiste um capítulo de uma novela, porque teve um capítulo antes ou um depois. Você lê livros e tem um capítulo anterior e depois que são histórias. Salmos não tem histórias, são cânticos, são desabafos, são orações que começam no primeiro versículo e terminam no último. Por isso, Salmo de número 139. O Salmo de número 139 é escrito por Davi quando ele é um ancião. Quando ele é o quê? Ancião. Sabe o que é um ancião? Está olhando para um aí. Pronto, um ancião. Alguém de barba branca, de cabelos brancos. Alguém que trilhou um caminho. E se há uma diferença entre o ancião e o jovem, a diferença está aqui. Com o ancião está a experiência. E com o jovem está o vigor, a força. A experiência sem o vigor não te leva a lugar nenhum. O vigor sem a experiência também não te leva a lugar nenhum. Não basta ter o ímpeto da juventude. É preciso ter a experiência de uma vida. Por isso que às vezes há um conflito de gerações. Os jovens não compreendem os velhos. Também quem é que compreende velho? Tem um velho na Bíblia que deixou escrito assim, ó, melhor é o homem ir a um velório do que ir a uma festa. Imagine chegar aqui agora, eu diante de você e falar, tem um conselho para você. O que é, pastor? Vai num velório agora. Você vai ver que coisa interessante. Alguém vai fazer o sinal da cruz e vai falar, tá louco? Ninguém quer ir num velório, porque o que você pode aprender num velório? Mas o velho sabe o que está falando. Ele está dizendo, quem vai a uma festa não pensa no amanhã, pensa no momento.
E no momento, a pessoa só quer extravasar os seus instintos, os seus desejos. É depois de uma noitada de festa que às vezes acontecem as piores tragédias da vida. Alguém se vicia em drogas, alguém tem uma gravidez indesejável, alguém contrai uma doença incurável, sexualmente transmissível. Tudo depois de uma festa. Agora, quando você pega o seu pai, sua mãe, seu avô e sua avó, quando vai para uma festa, ou manda você para uma festa, ou permite, diz assim, volta cedo, cuidado. E a gente sai de casa dizendo, cuidado com o quê? Eu estou indo me alegrar. Se o pai pudesse dar um conselho, ele diria, não vá à festa não, vá a um velório. Porque quando você vai a um velório e olha para aquele caixão, aquele paletó de madeira, e você vê a criatura que está ali morta, que ontem estava do seu lado, ontem estava cantando, rindo da vida, debochando, cantando, pulando, vendendo, comprando, e de repente, do nada, a vida da pessoa se dissolve. E aí você vê o que resta da pessoa. O escritor da Bíblia está dizendo, é melhor para o homem ir a um velório do que ir a uma festa. Porque quem vai a um velório pensa no amanhã. E o ser humano que só pensa no hoje, ele é um idiota. Ele vai acabar nunca conquistando nada para o futuro e nem guardando nada para o futuro. Essa história de que eu só tenho agora é conversa para boi dormir. A sua vida é uma mescla de passado, presente e futuro. Não esqueça do passado para você não cair nos mesmos erros. Não viva só do presente, porque senão você não terá nada no amanhã. Pense no amanhã com respeito de hoje. Quem não conhece a história e não se lembra dela, está fadado a cometer os mesmos erros que todos já cometeram. Por que você acha que na Bíblia temos o Velho Testamento? Se no Novo é que está a salvação. Olha a sabedoria. A Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso conhecimento. Conhecimento do quê? De uma igreja que existiu no Velho Testamento e fracassou. Para quê? Para que a igreja do Novo Testamento não fracasse também. Para que a igreja do Novo Testamento não caia nos erros que a igreja do Velho cometeu. Para que a igreja do Novo Testamento seja vitoriosa. Tem uma igreja vitoriosa na minha frente? Dê mais um grito de glória para me empolgar então. A história de Davi é muito linda. Eu vou contar a história de Davi para você de um ponto de vista que você nunca ouviu falar. Eu espero que você esteja com o coração bem aberto para receber. A história de Davi, ela é emocionante. Começa na sua adolescência. A história de Davi, pastor Marco Aurélio, ela é tão profunda que nós precisaríamos, como eu disse no início, horas para meditar nela. Imagine você um homem que nasce em uma família e ele nasce diferente dos seus irmãos. Quer perguntar diferente do quê? Só falo se todo mundo perguntar. Diferente na aparência física, diferente no seu estado de espírito, diferente no seu estado de alma. Sabe separar alma de espírito? Sabe qual a diferença? A alma é o palco das nossas emoções. E o nosso espírito é o palco do nosso intelecto. O espírito é a inteligência, a alma, os desejos. Então, a vida de Davi, do início, era um turbilhão. Quem lê a Bíblia com uma lupa, ou seja, aquele que estuda a Bíblia, vai entender que Davi não era igual nenhum dos irmãos dele, porque os historiadores, eles resolveram desenhar Davi para nós. A Bíblia diz do tamanho de Davi, a Bíblia fala da cor dos olhos dele, a Bíblia fala da cor do cabelo dele, e tudo isso tem uma explicação. A Bíblia diz que Davi era um homem de pequena estatura. Um homem do quê? Não ouvi? Pergunte, por que a Bíblia diz isso, pastor? Porque quando o profeta Samuel entrou na casa do pai dele para ungir um dos filhos dele como rei de Israel, ele entrou sabendo que ali haveria alguém que era da altura do rei Saul. O rei Saul, o primeiro rei de Israel, além de ser o homem mais bonito de Israel, a Bíblia diz que ele acima dos ombros era o hebreu mais alto. Então, quando Deus rejeita Saul e vai dar um novo profeta, ou vai dar um novo rei para Israel, o povo espera que seja um rei do mesmo nível de Saul. Quando Samuel entra na casa de Jessé, o belemita, que é o pai de Davi, ele olha para o primeiro filho de Jessé e diz, já tem um rei. Quando ele vai derramar o azeite na cabeça do menino, porque o menino tem a altura de Saul, tem a beleza de Saul e tem a jovialidade, o Espírito Santo fala com ele, não é esse. Aí entra o segundo
irmão de Davi. E quando o profeta olha, diz: é esse, porque é alto como o primeiro, é forte como o primeiro, é jovem como o primeiro e é bonito. Ele vai derramar o azeite. O Senhor diz: também não é esse. E a Bíblia diz que todos os irmãos de Davi passaram diante do profeta e Deus não deixou ele ungir ninguém. E o profeta perguntou: por que não é nenhum desses? O Senhor diz: porque todos esses têm aparência de rei. Eu quero um que tenha o coração de um rei. Olha que coisa bela. E aí entra o constrangimento. Pergunte por quê? Porque o profeta pergunta para o pai de Davi: acabaram-se os mancebos? Ou seja, você não tem mais nenhum filho. E Jessé, envergonhado, é obrigado a dizer: tem um ainda. Qual a idade dele? É o menor da casa. E onde é que ele está? Pastoreando ovelhas. E a pergunta que fica é: por que que os mais velhos estão dentro de casa e o mais novinho está trabalhando uma hora dessa? O profeta nunca entraria na casa de uma pessoa sem antes mandar um secretário. A presença do profeta era a presença de Deus na casa. Então, antes do profeta ir na casa de qualquer um, ele mandava o secretário dele dizendo: o homem de Deus vem aí, coloque a casa em ordem. O secretário de Samuel foi primeiro e avisou: o homem de Deus está vindo aí. Então, Jessé, o belemita, chamou a esposa e disse: mulher, põe a casa em ordem. Coloque o melhor vestido, chame os meninos do trabalho, coloque roupa nova deles, prepare comida, porque o homem de Deus está vindo aí. E eu imagino a mãe e o pai falando: então nós temos um problema. Qual o problema? Se o homem de Deus vai vir aqui, ele vai conhecer o nosso segredo. E ele não pode conhecer o nosso segredo, porque ele pode desistir de escolher entre nós alguém. E o segredo tinha nome: Davi. Quer perguntar o porquê? Porque ele não se parece com ninguém na família. Numa época onde todos os hebreus eram morenos, caucasianos, a cor da pele acirrada. E como moram no Oriente Médio, o cabelo mais puxado para o crespo. Nenhum homem do Oriente Médio tinha olhos claros. Os olhos claros vieram quando os judeus tiveram uma miscigenação de raças. Quando eles na diáspora andaram, cruzaram com as pessoas e voltaram com olho verde, louro. Mas no início, eram todos homens e mulheres do Oriente Médio. Aí aparece um Davi, que a Bíblia diz que ele era ruivo. Em algumas traduções diz que ele era alourado. Mas como é que uma pessoa, uma mulher e um homem que são morenos, que tem a pele caucasiana, um cabelo mais crespo, dão à luz a um menino que é loiro? O escritor vai dizer: Davi tinha os olhos brilhantes. Olhos o quê? Numa época onde ninguém nunca tinha visto ninguém de olho azul, nem olho verde. Os olhos brilhantes é que os olhos de Davi eram olhos claros. Davi é pequeno, enquanto os irmãos dele são gigantes. E aí vem a parte mais difícil de interpretar. Pergunte qual? A Bíblia diz que Davi era um homem de gentil aspecto. Para interpretar isso não é nada fácil. Você tem que me ouvir pelo Espírito para não murmurar. Gentil aspecto é alguém que tem uma beleza delicada. Davi tinha uma beleza delicada. Exemplo: Leonardo DiCaprio é um homem de uma beleza delicada. Ele é macho, tanto é que namorou até a Gisele Bündchen, mas os traços dele são finos. Não é barbudo, o narizinho é fino, ele tem uma beleza quase que feminina. Isso é um homem de gentil aspecto. Ele nasce no meio dos hebreus. Os hebreus têm uma beleza bruta. São todos eles nariz adunco, torto, cara fechada. Aí aparece um menino belo, louro, dos olhos claros, pequenino, numa família onde todo mundo é diferente. Pastor, onde o senhor quer chegar? O que eu vou falar, digo eu, tá bom? Interpretação minha. E aceito qualquer um que queira me questionar, porque eu já tive brigas até em seminários de teologia por conta disso. Meu pensamento é que Davi era filho de sua mãe, mas não era filho de seu pai. Aconteceu uma tragédia naquela família. Os homens partiam para a guerra, pastor Marcelo, e deixavam as mulheres em casa.
A mãe de Davi possivelmente foi abusada sexualmente por um escravo europeu, pego a laço por lá. Aconteceu alguma coisa que a mãe dele acabou engravidando de um menino, e quando esse menino nasceu, ele não era parecido com ninguém em casa. Por que não mataram ele? Porque hebreu não mata criança. Por que ninguém sabia? Porque eles moravam no meio do mato e não deixavam ninguém entrar na casa deles. Mas a família, quando olhava para aquele menino, sabia que ele era fruto de algo estranho. Pastor, com base no que o senhor disse isso? Salmo 51. Em pecado me gerou a minha mãe. Por que não diz em pecado fui gerado pelos meus pais? Como alguém é gerado em pecado? Dou um exemplo meu. Eu sou filho de uma mãe solteira. Imagine 50 anos atrás, uma menina dando à luz a um filho de um homem casado. A minha mãe tentou esconder a gravidez por 9 meses, amarrando faixas, porque era uma vergonha, era uma tragédia, porque eu era fruto de um pecado, filho de uma mulher com um homem casado, fruto de um adultério. Me casei na igreja, minha esposa engravidou 3 vezes, na verdade 4, nós perdemos um menino, mas 3 meninas nasceram. Toda a gravidez da minha esposa era um orgulho. Ela nunca escondeu a barriga dela, Marco. Chegava na igreja, as irmãs iam dar beijo nelas, e todo mundo esperava o bebê nascer. Por quê? Porque eu não vivia em pecado com a minha esposa. Minhas filhas foram gestadas dentro do que é o normal. Um homem e uma mulher casaram na igreja e tem um fruto. Eu nasci em pecado, minhas filhas não. Davi está dizendo, em pecado me gerou a minha mãe. Aí vem alguém forçando o texto, dizendo, não, ele foi gerado no pecado de Adão. Não tem nada a ver com Adão. Davi era diferente. Toda vez que alguém olhava, o meu pensamento é que a mãe dele foi estuprada. E por isso, o menino permanecia em casa. Mas todas as vezes que alguém olhava para o menino, lembrava de toda a tragédia. Então, quando o profeta vai na casa dele para ungir, e anuncia que está chegando o profeta, a mãe e o pai é obrigado a esconder o menino, para que ninguém saiba que tem alguém ali que não é fruto daquele amor. E aí eles escondem Davi, pergunte aonde? Atrás das ovelhas. Mas não é qualquer ovelha. Na lápide de Davi, o próprio Deus escreveu, anote aí na tumba de Davi, eu te chamei de trás da, não ouvi, de trás da. O que era uma ovelha malhada? Muitos pensam que eram ovelhas que tinham a lã de outra cor, e não era, eram ovelhas marcadas. Marcadas por quê? Por anomalia física. Havia ovelhinhas que nasciam com 2 cabeças, 3 patas, 6 patas, 2 caudas, com lã, sem lã. E os judeus têm um respeito tão grande por ovelha, tão grande, que eles não matavam. Nascia o animalzinho, eles deixavam viver até a natureza levar embora. Então criaram nas casas grandes, que eram os fazendeiros, 2 apriscos. Na frente da casa, aprisco de ovelha normal. Quem passasse pela rua, os transeuntes, olhariam e falavam, eu quero negociar com esse homem e comprar as ovelhas. E havia o aprisco das ovelhas malhadas. Ficavam atrás das casas, geralmente embaixo, numa ribanceira. Ninguém podia chegar perto deles. Beto, mude a música, aquela que eu gosto. Imagine vocês que lá na ribanceira, atrás da casa, tinha um aprisco de monstrinhos. E é lá que o pai manda ele ficar, para que ninguém o enxergue. Davi não é bobo. Ele está vendo a movimentação na casa dele, ele está vendo o cheiro, ele está sentindo o cheiro da comida, ele está vendo a mãe dele colocar o melhor vestido, ele está vendo os irmãos se agruparem, todo mundo tomando banho, e ele quer tomar banho também, porque ele está sentindo que vai ter uma festa em casa. Mas o pai e a mãe chamam ele e dizem assim, você não vai poder ficar em casa. O que o senhor quer que eu faça? Vá pastorear as ovelhas. Quais? As escondidas. Porque eles tinham que tirar aquele problema de casa. E lá vai Davi, obediente. Quer descer comigo? Onde estão as ovelhas malhadas? Vamos lá? Ele chega na frente de um aprisco que só tem monstros. Ovelhinhas com 2 cabeças, monstrinhos mesmo, anomalias da natureza. E quando elas veem Davi chegar, elas ficam alegres. Por quê? Porque um pastor está chegando para dar comida para elas, para dar água fresca para elas. O coração de Davi está apertado.
Porque ele está chorando, ele sabe que ele está sofrendo preconceito e rejeição dentro de casa. Mas quando ele chega perto das ovelhinhas e começa a dar comida para elas e água, ele vê a alegria das ovelhinhas rejeitadas. Ele sai de perto do aprisco, Marco, vai debaixo de um zimbro, enfia a mão na sacola dele e pega um instrumento que ele criou, uma harpa. Ele olha por cima para as ovelhinhas, monstrinhos alegres, porque elas tiveram comida e bebida. E ele começa a dedilhar a harpa, dizendo: aprendi uma coisa hoje, Senhor. O que, Davi, que você aprendeu? Que se essas ovelhas rejeitadas têm pastor, alguém que as ame, eu também tenho. E Davi compõe a música mais linda que ele compôs. Pergunte qual? Se elas têm um pastor, eu também tenho. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Eu me lembro que quando o menino lá no alto da Vila Tatu, quando nós cantávamos os velhos hinos da harpa cristã, tinha uma música que dizia assim: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. É na dor que nascem os poemas mais lindos, é na dor que nascem os sermões mais perfeitos. Então Davi carrega sobre ele traumas, marcas. Imagine crescer em uma casa onde todo mundo olha para você e vê que você é o patinho feio. É nesta casa que Davi vai crescer. De onde é que você acha que nasce o Salmo de número 91? Quem lembra o Salmo 91? O que está escrito? A sombra do Onipotente? Direi do Senhor, nele confiarei. Daqui a pouco Davi vai entrar por um caminho que dá medo. Não temerei espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que assole ao meio-dia. Davi começa a falar uma linguagem que só criança entende. Davi está dizendo que quando ele era criança, quando ele era menino, ele tinha medo de fantasmas. Tinha medo de dormir sozinho no escuro. E por que ele escreve, pastor? Porque toda criança tem medo de escuro. Na hora que dá o medo, ela vai e pula entre o pai e a mãe, ou vai dormir com os irmãos mais velhos. Sim ou não? Só que Davi não podia, porque onde ele chegava, ele era rejeitado. A existência dele trazia memórias ruins e dolorosas para a família. Então, como Davi não tinha amigo, Davi criou um amigo, que a psicologia diria que é um amigo imaginário. Quem tem crianças aqui? Já viu sua criança conversar sozinha? Não? Bater altos papos com alguém que não está ali? Isso é um dispositivo da alma. A criança procura, o ser humano é um ser sociável, ele não pode viver sozinho. E a criança, na ausência de um irmãozinho, de um amiguinho, ela cria um amigo imaginário para ela conversar, para ela desabafar. Davi tinha um amigo. Na cabeça dele era imaginário, mas não era imaginário. Davi tinha um amigo das horas incertas. Alguém aqui é amigo desse amigo? Deus diz na sua palavra que tem coisas que nós não podemos fazer sozinhos. Então ele diz: quando a luta apertar e não tiver um amigo, não tiver um compadre, uma comadre, um amigo, um melhor amigo, um pastor, um pai, uma mãe, fique tranquilo, entra no seu quarto, fecha a porta atrás de si, crava o joelho no chão e fala com o seu pai que está em oculto, e ele vai te ouvir, e ele vai te ajudar. Aleluia. Foi ali que Davi aprendeu a conversar com um amigo dele imaginário. Crianças que sofrem traumas, meninos e meninas que sofrem rejeição familiar, acabam desenvolvendo dons e talentos que ninguém é capaz de compreender. Porque a ausência de pessoas faz essa criatura se tornar sensitivo, e ela acaba transformando a alma dela ou em derrota pura ou em conquista pura. Não existe outra coisa a se fazer com traumas. Ou você transforma eles em uma catapulta que vai te jogar para cima, ou esses traumas vão abrir uma cova e te engolir lá dentro. Cada ser humano age de uma forma. Davi agiu da forma que Deus quer que todos nós hajamos hoje. Ele pegou o passado dele e não transformou em um chapéu sombreiro. Já viu um sombreiro mexicano? Daquele tamanho, coloca sobre a cabeça, a pessoa cai para o chão.
Quem carrega um chapéu daquele tamanho na cabeça, às vezes não consegue suportar o tamanho do peso. A pessoa só anda de cabeça baixa. Muitas pessoas pegam o passado dele, a história dele, e transformam em um chapéu sobre a sua cabeça. Mas tem gente que pega o passado e tira de cima da cabeça e põe no chão e transforma em tapete, para limpar o pé e dizer ao seu passado: você não determina o meu futuro. Eu vou falar de novo. Deus te trouxe aqui nesta noite para te dar um novo rumo, um caminho. Primeiro, para falar para você: não tenha pena de si mesmo. Pessoas que vêm para uma reunião como essa e ficam aí com seus ombros caídos, murchinhos, na expectativa de que o profeta, por misericórdia, aponte o dedo e diz: ó, o Senhor mandou falar com você. Geralmente nunca vencem na vida, porque elas precisam que o profeta revele o futuro delas. Você quer que um profeta revele o seu futuro? Eu vou te apresentar um profeta. Existe o maior profeta da sua vida e ele não está aqui. Pergunte onde ele está, pastor. Dentro da sua casa. Pastor, eu nunca vi. Já viu, mas ignorou, não acreditou no potencial dele. O maior profeta da sua vida você pode encontrar depois desse culto. Você vai chegar na sua casa, vai colocar um espelho na sua frente, vai olhar para aquele espelho e vai dizer assim: toma vergonha na sua cara. Porque você não precisa de motivação de terceiros. Você precisa acreditar em você mesmo. Porque se você não acreditar em você, quem é que vai acreditar? Vivemos num mundo capitalista. E o mundo capitalista, ele é feito de pessoas que querem conquistar. Então a disputa é muito grande. Um quer ser melhor do que o outro. Até a pessoa que gosta muito de você, que é sua melhor amiga, seu melhor amigo, quando você sai de perto, o ódio ou a inveja é natural nascer quando te vê que você é mais bonito do que ele, você tem mais competência do que ele. Isso acontece no púlpito, isso acontece dentro de casa, isso acontece no trabalho. Então não se iluda esperando que todo mundo aprove você. Eu quero, em nome de Jesus, hoje puxar a sua orelha. Alguém vai querer me bater: pastor, arruma 2 segurança para sair daqui comigo hoje. Para de ser otário. Quando vai tirar uma foto para postar no Instagram, tirou 86 fotos para escolher uma. E não sem antes colocar um monte de filtro. Aí a pessoa pessoalmente parece uma bruxa, mas no Instagram parece a atriz que fez a Xuxa. Então não viva desse jeito, não seja uma coisa que você não é. Se você não aceitar como Deus te fez, se você não acreditar que há em você uma beleza, que há em você uma inteligência, que há em você uma capacidade, você vai viver a vida inteira a reboque dos outros, as favas com os outros. O maior profeta da sua vida é você. Você vai pegar o seu dedo, vai apontar para você quando chegar em casa, vai dizer assim: eu vou chegar lá. E vou te dizer, você vai chegar a galope. E quando você chegar, um monte de gente vai ficar aqui atrás olhando: como foi que isso aconteceu? Ah, é porque Deus escolheu, nasceu virado para a lua. Não existe isso. Eu estou aqui para provar para você que não existe isso. Se Deus deixasse um nascer para a vitória e o outro para a derrota, ele não seria Deus. Deus não é injusto. Deus não pode dizer assim: essa aqui nasceu para ser assim, aquele lá para ser assado. Isso não seria Deus, é um monstro. Ele te deu uma vida. O problema é o que você faz com essa vida. O problema é o que você faz consigo mesmo. O problema é o que você faz com aquilo que você escuta dos outros. Não percebeu que Deus te deu 2 orelhas, 2 ouvidos? Não é à toa. Tem coisas que você vai ouvir por aqui e não vai deixar aqui. Tem que deixar sair por aqui. Se você só ouvir e ficar absorvendo, guardando tudo, você vai passar o culto inteiro, ou todos os cultos da vida, igual você está aqui, olhando para mim com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Ah, pastor, não foi para isso que eu vim aqui. A porta da rua é serventinha da casa. Porque se você vem só atrás de uma revelação, você vai receber hoje ou não. Quando não tiver revelação nenhuma, você se perde. Você se perde. Você pode gostar de ver Deus usar, porque Deus manifesta os dons dele. Mas o maior dom está dentro de você. É você que tem que arrumar coragem hoje, arrumar força. Você tem que levantar da sua cama e ir trabalhar, porque Deus não ajuda vagabundo. Deus ajuda gente que acredita. Ficar sentado esperando: ah, eu estou depressivo.
Ah, é? E aí? Hello? Vai fazer o quê? Ficar lá choramingando? Ah, pastor, ele me abandonou. Ai, meu coração. Ah, coisa ruim. Se você não aprender a ter uma outra perspectiva da vida. Me ensina, pastor, ensino. Já ouviu falar da teoria do copo d'água? Um copo com metade de água é colocado na frente de várias pessoas. Aí um psicólogo pergunta, o que você está vendo? Uns dizem, eu vejo um copo com água, e ele anota. Outros olham o mesmo copo e dizem, eu vejo um copo que está quase vazio. Outro olha o mesmo copo e diz, eu estou vendo um copo quase cheio. Porque tudo está na perspectiva do seu olhar. A Bíblia diz, se os seus olhos são bons, tudo vai ser bom. Se os seus olhos são ruins, nada vai prestar para você. Tudo está dentro de você. É você que tem que saber o que você quer da vida. Enquanto você não acreditar que Deus te colocou nesse mundo por um propósito. Não, pastor, meu propósito é só sofrer. Então comece a dar glória a Deus. Por quê, pastor? Porque Deus é sádico? Não, porque todo sofrimento vai te levar para um tempo de tanta glória. A Bíblia diz que para cada dia de vergonha, completa? Para cada dia de vergonha, dupla honra. Vou falar de novo. Para cada dia de vergonha, haverá dupla honra sobre a sua vida. Mas a honra só vai vir quando você murchar a barriga, estufar o peito e aprender a falar grosso. E aprender a olhar para o diabo, agarrar ele pelo chifre, esfregar a cara dele no chão e falar para ele, você não determina a minha vida. Deus já determinou a minha vida. Ah, se você soubesse onde Deus vai te colocar. Ah, se você soubesse o que te aguarda, o futuro. E o futuro que eu estou falando não é daqui 30, 40 anos não, porque eu quero estar vivo para ver o seu futuro. Eu estou falando daqui 2 dias, 24 horas. Eu já ouvi o profeta falar aqui, dentro de 14 dias, alguém que crê anotou. Outros deixaram entrar por aqui e saiu por ali. É você quem determina onde você quer chegar. Eu não estou pregando para um bando de derrotados. Eu estou pregando para os maiores heróis que esta terra já viu. E se alguém acredita nisso, reage pelo amor de Deus. Era massuri de candara, lavachara macandara, mahara bagara. Quando eu não tinha conhecimento, eu terminava as pregações e via um monte de gente orar por mim, ou pedir oração para mim. E ao invés de só orar, eu escutava a história das pessoas. Eu saía do culto pior do que eu entrava, porque eu absorvia a história de todo mundo. E era cada história triste. E eu era um intercessor. E se alguém aqui tem um ministério de intercessão, sabe o que eu estou falando. O intercessor sofre, porque ele absorve. Ele não só ora pela pessoa. Por um momento na oração, ele se coloca no lugar dela e ele sente tudo que a pessoa sente. Você vai adoecendo por dentro. O tempo passou e Deus me deu experiência. Hoje, quando chega alguém me contando, chorando as pintangas, aquelas histórias mais tristes, eu escuto. A pessoa espera um abraço, uma palavra de conforto. Eu estendo a mão e digo, meus parabéns. E a pessoa diz, nossa, insensível, duro. Eu digo, não. Então por que o senhor está me dando os parabéns? Eu digo, porque eu já passei por aí. Deus só prova quem Ele quer aprovar. Está ouvindo? O tamanho da sua luta será o tamanho do seu milagre. Quer uma explicação bíblica? Eu vou te dar um exemplo bíblico. Tem um moço que acordou um dia, estupefato, olhos arregalados, sentou na mesa do café da manhã com 11 irmãos, o pai e a mãe. Na verdade, ele só tinha 10 irmãos na época, porque o irmão mais novo nasce depois. Ele, o pai e a mãe, 10 irmãos, e ele danou a contar. Eu tive um sonho. E todo mundo gosta de ouvir sonho, né? Conta. E ele diz, eu sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. O sol e a lua ficam aonde? No céu. E as estrelas? Ele está dizendo que ele viu ele acima do sol e da lua. Ele viu ele lá em cima. Deus prometeu ele que isso ia acontecer, sim ou não? Só que a primeira coisa que aconteceu depois desse sonho foi o inverso. Jogaram ele dentro de uma cisterna. Olha,
Deus falou que ele ia para lá. Mas antes de chegar lá, Deus pegou a altura que ia colocar ele e transformou num buraco para baixo. Está ouvindo aí? Toda vez que Deus te diz, vou te levantar, se prepara para cair. Toda vez que Deus fala, vou te dar um nome, se prepara para antes perder o nome. Toda vez que Deus fala, você vai chegar lá, pense para você andar para trás uns 15 passos. Por quê? Porque Deus não quer filhinhos de papai. Conhece essa expressão, filhinho de papai? O que é o filhinho de papai? É um playboyzinho ou uma playboyzinha que recebe do pai um carro bem novinho, aí fala, não gostei desse carro, vai, transforma o carro num monstro. Aí sai correndo, bate o carro, passa em buraco, não está nem aí. Por que não está nem aí? Porque não custou nada. Agora, já viu? Você lembra lá de onde você nasceu? Agora você está aqui falando, how are you? Mas tem gente aqui que é de lugar pior que o meu. Eu nasci na Vila Tatu. Tem uns aqui que nasceram na esquina do sovaco sujo, que eu sei, Deus está falando aqui. Você lembra daquela criatura que comprou um Fusquinha 66, caindo aos pedaços? Lembra do seu vizinho que comprou aquela Brasilinha? Já viu como é que um pobre dá valor no carrinho que ele compra? Anda com uma flanelinha na mão, pulindo tudo. Lava todo sábado, está caindo tudo que está podre, mas está lá lavando. Por quê? Porque ele dá valor, porque custou alguma coisa. Você só está sendo testado porque o que Deus tem para a sua vida é muito grande. O problema é o que você vai fazer com tudo isso. Deus está te testando, aí você vem para cá, murcha a barriga e fica, ai, coitadinho de mim. A criatura, tudo que fala, fala no diminutivo. Já viu? Você pergunta, como é que você está? Estou aqui. Onde você mora? Numa casinha. Como é que você vai para a casinha? Naquele carrinho. Você congrega onde? Naquela igrejinha. E o seu pastor? Aquele pastorzinho. Tudo no diminutivo. Pessoa é uma teologia da derrota. Tudo é a teologia do inha. Deus quer mudar essa teologia hoje. Deus quer te dar a teologia do ão. Eu sou uma bênção. Eu receberei uma poderosa unção. Eu sou um campeão. Tem um campeão aqui? Mão direita levantada para cima, chacoalha a mão. Coloca no ombro de quem está do seu lado com carinho e respeito. Isso. Agarra a criatura para mim, agarrou. Chacoalha ela até ela ficar irritada. Irrita ela. Tem gente que nem para fazer presta. É tão derrotado assim. Agarra a criatura e chacoalha ela. E diga, Deus te trouxe aqui para isso. Sacode, diga, para isso. Deus te trouxe aqui para sacudir a sua vida, a sua história, o seu futuro, a sua família, o seu ministério, seus sonhos, a sua casa, seus projetos, sua vida profissional, sua vida emocional. Deus te trouxe aqui para virar a sua história. Eu estou sentindo Deus aqui. Deus ama o improvável. Quer perguntar por quê? Porque somos todos filhos. Quem é pai e mãe aqui de novo? Deixa eu ver. Seu filho dá trabalho? Se você colocasse um nome bem delicado, você chamaria ele de pestinha? Seu filho é daquele que corre dentro da igreja e passa debaixo da perna do diácono, que arruma confusão na escola. Seu filho é um idiota? Sim, pastor, é. Mas você aceita que alguém chame ele de idiota? Não. Você aceita que alguém põe o dedo no nariz do seu filho? Xinga ele, briga com ele? Não. Você é capaz de dizer assim, ele é idiota, mas é o meu idiota. Ele dá trabalho, mas é o meu. Por que ninguém aceita? Porque foi você que sofreu para dar a vida a ele. Toda vez que alguém fala de você, Deus se mexe no trono. Toda vez que alguém diz, não vai dar em nada, não vai prestar, Deus se revira no trono e diz assim, pois eu vou ajudar. Por quê? Porque você é imagem e semelhança dele. Só que Deus deu a nós o livre-arbítrio, o poder de escolha. Ele não pode interferir na sua vida se você não convidar.
Não é que ele não pode porque ele não tem poder, ele tem todo o poder. Ele não pode para não criar uma confusão no inferno. Aí o diabo vai chegar e diz: o senhor ajudou ele, aquele ali não, né? Entendeu? Tem que partir de você. E o que eu faço, pastor? Sei lá, reage. Fica aí olhando para mim com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente, não ajuda. Vem para cá, numa reunião como essa, culto de festa, parecendo estar num velório, não abre a boca nem para respirar, não adianta. Reage. Não fica com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Reage. Acredita. Eu estou com o meu corpo todo arrepiado, meu Deus. Um dia desse eu vi um videozinho no TikTok. Era um americano falando, e aquilo entrou no meu coração e disse: é pura verdade. Tempos difíceis criam homens fortes. E aí vem o segundo problema, pergunte qual? Homens fortes criam tempos fáceis. E aí vem o terceiro problema, pergunte qual? Tempos fáceis criam homens fracos. Nós erramos na criação dos filhos, pastor Marcelo, porque a gente quer dar para eles tudo que a gente não teve. E aí a gente cria monstrinhos, porque eles nunca vão dar valor, recebem tudo de mão beijada. Eu com 7 anos de idade ia cortar cana de açúcar. Trabalhei na lavoura. Põe laranja, algodão, café. Tem minha caixinha de engraxar sapato até hoje. E as pessoas dizem: como é que o senhor chegou onde o senhor chegou? Por causa de tudo isso. Sofrimento. Só que eu soube o que fazer com o sofrimento. Eu não transformei o meu sofrimento em desculpa para me tornar bandido, para me tornar um trombadinha. Não. Mas não é que eu não transformei porque eu não quis, é porque alguém me ensinou. Eu estava um dia numa casa de um homem muito rico lá da minha cidade, que por piedade ele me deixava todo sábado engraxar os sapatos dele. Ele tinha 14 pares de sapato. E ele não usava os pares de sapato na semana. Mas como ele queria me ajudar, todo sábado eu ia lá, nem que fosse para lustrar os sapatos dele. Ele fazia isso para me dar um dinheirinho, para eu levar para casa e ajudar minha mãe, que era lavadeira, a levar comida para casa. Nós morávamos em 12 pessoas, em 2 cômodos. Você já veio para cá, você sabe como é isso. Se fosse no Brasil, você não sabe, mas aqui você sabe. Imagina morar em 12 pessoas em 2 cômodos. Vou dar um exemplo. Imagine que um dia de noite eu gritei: mãe, mãe. Ela falou: o que foi, menino? A minha perna sumiu. Minha mãe: você é doido? Mãe, eu estou coçando a minha perna e não estou sentindo. Aí minha tia gritou: você está coçando a minha perna. Era perna demais em cima de uma cama. Na minha casa, panela e pinico. Ih, ninguém sabe o que é pinico aqui. Alguém sabe o que é pinico? Aqui nos Estados Unidos tem pinico? Uau! Na minha casa, panela e pinico era uma confusão. Tinha hora que o pinico estava em cima do fogão, a panela debaixo da cama. Era muita pobreza, extrema pobreza. E um dia eu estou lá na varanda engraxando os sapatos do senhorzinho, e estava muito quente. Ele resolveu almoçar na varanda. Chegou ele, a esposa dele, uma senhora bonita, 2 filhos lindos, bem cuidadinhos, porque filho de rico a gente conhece pela pele, né? E eles estavam lá comendo, e eu estava num cantinho lá engraxando os sapatos, e as minhas anteninhas de vinil aqui, né, atentas, né? Pegava tudo no ar. E eu lembro que quando aquele menino sentou na mesa, ele ficou olhando, ele ficou em pé e disse: eu não como isso, eu não como isso, eu não como aquilo. O pai dele estava estressado, mas deu um grito, deu um tapa na mesa e disse: seu ingrato, tem tudo aqui, você está dizendo que não quer comer? Você tem pai, você tem mãe, você tem escola, você tem dinheiro, pode ter um futuro que você quiser. Aí o pai dele, se não bastasse falar isso, apontou para mim. Ah, porque não é você. E ele falou: tá vendo esse menino aqui, ó, não tem pai. A mãe dele é lavadeira, está aqui engraxando sapato para levar comida para casa. Sabe qual é o futuro dele? É ser um trombadinha. Ele não falou por mal, ele estava com raiva. Mas aquilo entrou aqui dentro. Eu engraxei os sapatos e corri para casa.
Eu chorei do meio-dia até as 2 da tarde. Minha mãe chegou cansada do trabalho. Minha mãe não sabe ler nem escrever até hoje. Quando ela entrou pela porta, eu pulei na barriga dela, abracei e me chacoalhava e disse: o que foi? O que foi? O que aconteceu? Eu falei: mãe, eu vou ser um trombadinha. Ela falou: o que você está falando? Eu falei: eu vou ser um trombadinha. Ela me deu um chacoalhão, me trouxe para a realidade. Ela disse: por que você está falando isso? E eu contei para ela a história. A minha mãe olhou para mim sem saber ler, sem saber escrever. Ela me deu um ensinamento que nunca saiu da minha alma. Ela disse para mim: pare de chorar. Pobreza não é defeito. Ser vagabundo é. Ela falou para mim: você vai ser o que você quiser ser. Se você quiser ser um trombadinha, você vai ser um trombadinha. Mas se você quiser ser um homem importante, você vai ser um homem importante. Minha mãe não era crente, mas mãe e pai são profetas. Nós não somos propriedade de pai e mãe. Pai e mãe não são donos nossos, eles são mordomos. A Bíblia diz que filhos são herança. Herança do Senhor. Somos colocados na mão de pai e mãe para eles cuidarem de nós. Feliz é aquele que teve a chance de ter um pai e uma mãe com entendimento. Mas nem todo mundo tem. Tem alguns que no lugar de pai e mãe tiveram gente ruim. E ao invés de te abençoarem, te amaldiçoaram. A minha mãe falou aquilo para mim, eu entendi. E eu resolvi ser alguém. No pouco, eu fiz o muito. Olha como a vida é. Um dia eu estou no aeroporto de Ribeirão Preto, de terno e gravata. Chegou um homem perto de mim, um senhorzinho que não parava de me olhar. Eu olhei para ele, eu reconheci, mas fiquei quieto. Cabelos brancos, bigode branco. Ele falou: desculpa, parece que eu te conheço. Eu disse: o senhor me conhece sim. Ele falou: sério? Como eu te conheço? Ele falou: o senhor me ajudou muito na vida. E ele falou para mim: sério? Como assim? Eu te ajudei a estudar? Porque minha empresa ajudava com bolsas de estudo. Eu disse: não, o senhor me ajudou com uma frase. Ele disse: qual? Eu falei: primeiro deixa eu me apresentar. O senhor lembra do menino que engraxava sapatos? Que todo sábado ia na sua casa? E ele olhou para mim e disse: ele ajeitou o óculos. É você? Eu disse: sou eu. Você é o filho da Lúcia? Eu falei: sou o filho da dona Lúcia. Ele: eu te ajudei de que jeito, menino? Eu falei: o senhor disse que eu ia ser um trombadinha. Ele se desequilibrou. Eu falei: não, eu não estou jogando isso na cara do senhor, não, quero te agradecer. Porque quando o senhor disse aquilo, eu fui perguntar para minha mãe, a profeta da minha vida. Porque o senhor não é profeta da minha vida, a minha mãe era. E a minha mãe disse que eu não ia ser trombadinha, aliás, que eu seria o que eu escolhesse ser. E eu escolhi ser um grande homem. Tudo depende do que você vai fazer. Lembra que eu disse agora há pouco, enquanto eu pregava, a perspectiva? O copo de água está na sua frente. Tudo na vida é uma questão do que você vai fazer com o que acontece. Ah, ele me abandonou, ah, ele me deixou. E se você olhar por outra perspectiva? Pergunte qual? Deus me livrou. Deus tirou. Porque Deus tem o melhor para mim. Você está entendendo? É a mesma história, mas é você quem determina. Você só procura ver coisa ruim. Já percebeu que mais ninguém quer sentar perto de você? Você rouba a unção das pessoas. Você rouba a alegria das pessoas. Só tem coisa ruim para contar. Não tem uma pessoa que presta para você. Ninguém presta. A igreja não presta. Essa aqui já é a 50ª que você frequenta. Daqui a pouco vai sair dessa também, se não for curado. Ser curado como, pastor? Aqui. Deus transformou essa igreja num centro cirúrgico hoje. É sério, eu estou vendo os enfermeiros de Deus aqui. Anjos estão preparando você para uma cirurgia hoje. Porque a junta médica está chegando aí. Pai, Filho e Espírito Santo vão fazer uma cirurgia em você hoje. Vão tirar o coração de pedra. Vão colocar um coração de carne. Vão tirar os olhos de derrota. Vão dar córneas novas. E você vai começar a enxergar com esperança.
vão tirar um cântico de tristeza e vão colocar um novo cântico nos seus lábios. Quando esse culto terminar, se prepare para ter a melhor noite da sua vida neste ano. É sério que alguns vão dormir e quando acordar amanhã, pastor Marcelo, vão olhar para o espelho, vão tomar um susto, vão perguntar: quem é você? Por quê, pastor? Vai mudar a cor da sua pele, o brilho dos olhos, a sua voz. As pessoas vão perguntar: você viu um passarinho verde lá ontem, nesse culto que você foi? Você está todo cantarolando. Você vai dizer: não, foi uma pombinha de fogo que desceu lá. O Espírito Santo entrou em mim, mudou a minha história, mudou a minha existência. Alguém acredita nisso? Então agora não dá um grito, não, dá um berro de glória a Deus, por gentileza. A minha carne está trêmula. O Senhor está aqui. Ele veio a esse culto para mudar a sua vida, para mudar o seu destino. Mas Ele está com as mãos amarradas. Pastor, alguém pode amarrar as mãos de Deus? Sim. As cordas que amarram a mão de Deus têm nome. Se chamam incredulidade. Enquanto você for incrédulo, olhar para o púlpito e ficar: será? Eu conheço a vida, eu vou olhar na internet depois. Larga a mão de ser otário. Esse lugar ainda é santo. Pastor, e se quem estiver pregando? Idiota. Que vida no altar tinha a jumenta que falou com Balaão? Eu vou falar de novo. A jumenta de Balaão jejuou há quanto tempo? Cantou quantos louvores? Quando Deus quer te abençoar, Ele usa até o diabo. Eita, que eu falei uma coisa boa agora. Como assim, pastor? Quando Deus quer abençoar alguém, Ele transforma até o diabo em empregado. Estava pregando em Minas Gerais. Tem algum mineiro aqui? E me contaram uma história que eu dei tanta gargalhada. Uma irmãzinha muito humilde, morava num bairro extremamente pobre. E casinha de coab, né, uma do lado da outra, parede fina. E um dia o vizinho dela, no sábado, estava lavando lá a bicicleta dele. E ele escutou, né? A irmã orava sempre muito, deixava aqueles hinos ligados alto. Osés de Paula, Vitorino Silva, Sem Ovelhas, né? Guiomar Vitor, aquelas coisas que só quem desceu da arca comigo que conhece, né? E de repente ele começou a escutar um grito dentro do quarto. E ele chegou perto, né, da janela para escutar. E a irmãzinha estava assim: Jesus, acabou tudo hoje. Senhor, já tem meses que eu não recebo nada. E o que eu tinha foi embora. Eu quero comer hoje um frango. E não tem frango. Nem arroz está tendo. Senhor, a Bíblia diz que o Senhor é o Deus que cuida do órfão e da viúva. Senhor, manda para mim o sustento. O vizinho dela era tão ímpio, desgraçado, que ele começou a rir. Foi: eita, velho, falando que Deus cuida dela, não tem nem comida. Ele parou de lavar a bicicleta, foi e bateu na casa do outro que era mais ímpio do que ele. Companheiro de copo, cachaceiro. Sempre amarravam naquela maldita manguaça, né? Aí os dois falaram: a velha ali, rapaz, surtou, está dizendo que não tem comida, quer comer frango. Vamos fazer uma brincadeira com ela? Falei: qual? Quanto você tem aí? Tenho 10, eu tenho 20. Vamos ali no mercadinho ali, vamos comprar uns negócios, vamos mandar entregar para ela. E aí, quando entregar, ela vai perguntar quem mandou. A gente fala para o menino falar para ela que foi o diabo. Que Deus não escutou ela, quem escutou foi o diabo. E fizeram isso. E eles ficaram à espreita para ver. Casa pequena, se escuta tudo. O menino bateu na porta e disse: senhora, mandaram entregar umas coisas aqui. Ela falou: eita, meu Deus, não farta comigo nunca. Pode trazer, tem frango aí, menino? Tem frango, tem arroz, pode colocar aqui, ó. Meu almoço daqui 40 minutos, eu tenho que fazer tudo isso. E o menino falou assim: a senhora vai perguntar quem deu? Eu falei: vou. Mandaram dizer para a senhora que quem mandou foi o diabo. Ela: é? Ela baixou a cabeça. Quando eles esperavam que ela ia murmurar, ela disse: glória a Deus! E o vizinho lá fora falou: ô, Dona Maria, o que está acontecendo? Falei: o diabo mandou comida para mim aqui, glória a Deus. Mas a senhora está dando glória a Deus? O diabo disse: quando Deus quer, Ele faz o diabo ser empregado dele, só para trazer na mesa da gente. Subiu um arrepio reto na coluna. Recebe esta palavra. Deus te trouxe a essa terra, nem que Ele tenha que usar o diabo
para entregar na sua mão o milagre que Ele prometeu. Vai acontecer o milagre na sua vida. E se você acredita nisso, reage, pelo amor de Deus. Reage. Se empolga. Anima. O problema, e eu encerro aqui, é o que você tem feito com o seu passado. Todo mundo sabe que após uma tragédia, a vida continua. Sim ou não? Eu enterrei um filho. E no dia que eu enterrei o meu filho, eu queria trocar de lugar com ele dentro do caixão. No necrotério, Marco, eu coloquei ele com uma roupinha que um irmão me deu para apresentar ele no culto. E eu ajeitei meu filho no caixão umas 20 vezes para ver se ele ficava confortável. Olha que loucura. Eu sou pastor. Eu falei, Senhor, me mata, mas dá vida para o meu filho. E Deus não deu. Eu desisti da fé naquele dia. Mas o que eu vou fazer? A vida tem que continuar. O Senhor esqueceu ele? Nunca. Só que Deus é tão bom conosco, que o ser humano ele tem o dom de se adaptando à dor. A dor começa aguda e ela vai diminuindo. Ela nunca deixa de existir, mas ela se transforma em saudade. Porque se eu tivesse hoje carregando aquele fardo daquele dia, eu teria me matado. Então Deus é bondoso. E como é que o senhor foi curado, pastor? Na noite em que o bebê morreu, a minha mulher dormiu sedada, agarrada à barriga. Estava entrando no 9º mês da gravidez. Aí eu entrei no meu escritório, que eu chamava de escritório, uma salinha cheia de livros. E o meu bebê morreu por falta de atendimento médico. Não tinha plano de saúde no Brasil. Troquei tudo para viver da fé. Eu era estudante de direito. Acho que eu seria um bom advogado. Pela oratória que tenho, acho que eu chegaria longe. Mas eu troquei tudo isso pelo altar. E fui viver da fé. E quando fui viver da fé, eu tomei essa invertida da vida. Minha esposa ficou 5 horas para ser atendida no hospital. O bebê morreu nesse período. Se tivesse sido atendida antes, o bebê estaria vivo. Aí naquela noite que ela dormiu sedada, eu enlouqueci. Eu cheguei nessa salinha, Marco, olhei aqueles livros, diploma de teologia, bíblias. Eu falei, vou botar fogo em tudo isso. Porque eu ajudei tanta gente, orei por filho de tanta gente, e o meu o Senhor não fez nada. Aí eu estou catando os livros, mexendo daqui para lá. Caiu um livreto desse tamanho, capinha marrom. Eu nem lembrava desse livreto. Eu tinha 1000 livros. Quando eu abri o livreto, estava lá, livro de orações da Igreja Católica. Deus é engraçado. Ele é brincalhão. Eu peguei o livro, fui abrindo, e abri numa página que tinha um homem ajoelhado, usando uma roupa marrom, amarrado com uma corda na cintura. Na cabeça dele faltava cabelo, ele só tinha uma auréola de cabelo. Ele estava assim em cima de uma pedra. E tinha um monte de passarinho perto dele, uma árvore. E em cima estava escrito, oração de São Francisco de Assis. Espero que ninguém se escandalize aqui. Nenhum religioso, nem aqui dentro, nem que está assistindo pela internet. Porque foi a oração de São Francisco de Assis que me salvou. Francisco de Assis orou assim, Deus me ajuda a suportar aquilo que eu não consigo entender. Porque dentro da igreja evangélica só me ensinavam que Deus dá tudo, Deus pode tudo, Deus faz tudo. E pior, quando Deus não dá, olha a sua vida que tem pecado escondido. Me ensinaram assim. Mas Francisco de Assis disse, Deus, se eu não entendo, o Senhor entende. Só me ajuda a suportar. Que Deus depois dessa noite te ajude a suportar a sua juventude, os seus sonhos, a sua família, a ausência da sua família. Ser peregrino em terra estranha não é fácil. Vocês carregam um fardo que outros não carregam.
Você não pode ver seu pai, não pode ver sua mãe, não pode estar com a família. São poucos os que têm documentação, você sabe disso. Então você sofre mais do que os outros. Por isso você precisa se apegar a alguém, ou se apegar a alguma coisa. Por isso que igreja tem que ser família. E igreja, família, é lugar de briga também. Porque é família, família que não briga não é família. Mas entenda que a sua vida pode não estar bem, mas está muito melhor do que a dos que estão lá fora. Com Jesus é difícil, sem Ele é impossível. Vou terminar. Fim da vida. Davi olhou todo o vento que ele passou. Ele saiu do lixo, virou rei. Do rei, ele despencou, caiu em pecado com Batseba. Ele viu os filhos serem mortos. Ele viu Aminon ser morto pela mão de Absalão. Ele viu Absalão ser morto pela mão do seu primo Joabe. Ele viu a única filha, a mulher dele, ser estuprada. 20 filhos, a única filha estuprada. E você acha que é só você que tem tragédia na vida? A unção não te blinda de sofrimento. A unção é um revestimento para te deixar vivo enquanto você tem uma missão. Porque quando a missão acabar, a unção não te protege de acidente de carro, de queda de avião. Pastor Luiz Antônio, nosso amigo Marco Aurélio, profeta, morreu na queda de um avião. Tinha um grande amigo meu no Paraná, um pastor, um grande pregador da velha guarda, morreu com um câncer na garganta. Como é que pode um pregador que vive da voz ter um câncer na garganta? A unção blindou enquanto ele tinha uma função. A unção não vai te livrar da angústia. Deus promete te livrar do fogo. Sim ou não? Não. Ele promete te livrar no fogo. Se passares pelo fogo, a chama não te queimará. Você tem que passar. Então, se você está vendo a chama, Deus não vai te livrar da angústia, do medo, do abandono, da dor. Mas quando você estiver lá dentro, Ele te livra. E você vai dizer, Deus é Deus. Davi está sentado na escrivaninha, olhou no retrovisor do carro, viu a vida inteira dele passar e disse, vou escrever um salmo. E ele começa, tu me sondas e tu me conheces, desde que eu era pequeno e sem forma. E todos os meus dias, quantos dias? A metade da vida só. Quantos? Todos, do primeiro ao último. Todos os meus dias estavam escritos no teu livro, antes que os dias existissem. Davi olhou e disse, o Senhor é brincalhão. Já estava tudo escrito. A minha queda, meus filhos mortos, eu vencendo Golias. Você entende isso? Tudo na sua vida está escrito. Deus tem o controle de tudo. E Ele não dá uma luta maior que a que você pode passar. Tudo que você está passando já estava escrito. Sabe o que Davi está dizendo? Tu me conheces quando eu era sem forma, pequeno e sem forma. O que é uma coisa informe ou sem forma? Não tem forma nenhuma. O meu anel, ele é pequeno, mas ele tem forma, sim ou não? O brinquinho que a senhorita está usando, aquela gotinha de diamante, é pequeno, mas tem forma. O grão de mostarda é pequeno, mas tem forma. Davi está dizendo que ele não tinha forma nenhuma. Ele era pequeno, mas não tinha forma nenhuma. E Deus já o conhecia. Posso traduzir isso? Posso interpretar? Davi está dizendo, o dia que o meu pai amou a minha mãe, ou abusou da minha mãe, ou estuprou a minha mãe, quando ele me plantou dentro do corpo dela, eu era pequeno e sem forma, e o Senhor já me via lá dentro. Não importa como você veio ao mundo, se você é filho do fruto de uma noite de carnaval,
se foi um estupro. Eu sinto muito se foi por um estupro. Mas Deus queria que você nascesse, Ele tinha pressa. Então não importa como você veio ao mundo, se você não tiver essa consciência, você não vai para lugar nenhum. Vai ser tímido, fleumático pelo resto da vida, vai ser subserviente, as pessoas vão montar em cima de você, porque você não acredita em si mesmo. Davi está dizendo que quando você era sem forma e pequeno, Deus já te conhecia. Eu vou dar aqui uma prova de que eu estou pregando para campeões, posso? Imagine um campeonato de natação. Alguém já viu Olimpíadas? Lembra quando alguém dá um tiro, pula todo mundo das raias e sai nadando? Ganha quem chega primeiro, sim ou não? Imagine que quando você nasceu, quando seu pai plantou você dentro da sua mãe, da entrada do corpo dela até o útero, pelo seu tamanho, a distância seria como se você estivesse nadando do Porto de Santos, em São Paulo, até o Canal da Mancha, na Europa. Essa é a distância. Tamanho que você era. Milhões de sementes foram plantadas para uma única semente fecundar o útero. Imagine que quando seu pai plantou você dentro do corpo da sua mãe, é como se você fosse colocado em uma raia de natação. E você olhasse para cá, milhões de outros nadadores. E para cá, mais milhões de nadadores. E quando deu start, você pulou com todos os outros. Só que só um chega do lado de lá. E a natação é daqui ao Canal da Mancha, é daqui ao Porto de Santos. Milhões de quilômetros, milhares de quilômetros. E só um chega do lado de lá. Poderia ter chegado outra pessoa no seu lugar, sabia? Poderia ter chegado alguém mais bonito que você, mais inteligente que você, menos chato que você. Podia ter chegado alguém que ia inventar a cura do câncer. Podia ter vindo o futuro presidente, o novo Elon Musk. Mas Deus foi olhando, olhando e viu você. Ele me viu. O que foi que Ele viu em mim, pastor? Só na eternidade Ele vai contar. Mas eu sei que Ele olhou para você e disse: é você. É você. É você. Nenhum outro vai nascer. Você vai nascer. E Ele te deu um empurrãozinho. Olha você deixando milhões de nadadores para trás. Quando você entrou no útero da sua mãe e fecundou ele, a porta fechou. E Deus colocou uma faixa aqui, ó. Campeão da vida. Você já nasceu superando tudo. Então, em nome de Jesus, anima-te. Porque tudo já estava escrito. Incline a sua cabeça. Pode chorar agora. Essa é a vida. Não é um conto de fadas. Deus acreditou em você. O que você vai fazer com a vida? Vai saltar dela? Vai se matar? Vai matar alguém? Vai viver para ser corroído pelo ódio? Não. Pega na mão de Deus. Vocês vão saltar muralhas. Você vai vencer. Eu venci. E carrego dores, mas eu venci. Perdoa o pai, perdoa a mãe. Perdoa aquele que te traiu, aquela que te traiu, perdoa. Exerce o perdão. Perdoar é uma escolha, não é um esquecimento, como as pessoas pensam. Ninguém esquece quando é machucado. Então, escolhe perdoar. A Bíblia diz que o cativeiro de Jó virou quando ele orou pelos amigos dele. Só que os amigos dele tinham acabado de acusar ele de ser pecador, miserável, de estar com pecado escondido na vida. Isso magoou ele. E ele estava lá com uma lepra. Aí a Bíblia diz que ele lembrou de orar pelos amigos. Ele liberou perdão. Ele se colocou no lugar dele e disse: é verdade, se eu tivesse no lugar deles, eu ia falar também. Como é que uma pessoa perde a mulher, os filhos, contrai um câncer, perde a riqueza, perde os empregados, perde tudo? Eles olharam com o olhar humano. Então, eu oro por eles, para o Senhor perdoar. Quando ele liberou perdão, veio uma unção do céu. E a Bíblia diz: e Deus virou o cativeiro de Jó. E tudo que ele perdeu, Deus deu para ele em dobro. Deus te trouxe hoje aqui para isso. Ele quer curar a sua alma.
Eu vou pedir para que todos fiquem de pé. A penúltima vez que eu vi o meu pai, que nunca morou comigo e nunca sumiu, ele estava sentado numa cama de hospital com câncer. Ele mandou me chamar. Eu achei estranho, não sabia que ele estava doente. Entrei na sala, lá no quarto do hospital, está aquele velho sentado, tomando soro, a barriga aberta daqui, aqui, tirou um câncer do estômago. E o médico disse para ele que ele tinha 3 meses de vida. Eu olhei para ele e falei, pois não, o senhor me chamou? Ele disse, te chamei, eu não consigo mais pagar o aluguel da sua mãe. Eu disse, minha mãe tem filho, pode deixar que eu pago. Eu não consigo mais dar ajuda para ela com mantimento. Eu disse, o senhor pode deixar que eu dou. Mais alguma coisa? Ele disse, não, era só isso. Eu falei, então tá bom, boa sorte. Fui saindo do quarto. Duro porque ele era duro. Quando botei a mão na maçaneta da porta para abrir, o meu pai, com a voz pesada, falou uma palavra que eu nunca tinha ouvido na vida. Ele disse, filho. Quando ele chamou de filho, foi a primeira vez que eu ouvi o meu pai me chamar de filho. Passou um filme na cabeça, na escola, Dia dos Pais, eu não tendo pai, as pessoas me chamando de filho de mãe solteira, filho de prostituta. E quando ele falou filho, eu travei, eu entrei em estado de choque. Eu não consegui me mover. Ele falou de novo, filho, volta aqui. Soltei a maçaneta, cheguei perto dele, ele ficou de pé com dificuldade. Ele me abraçou. Pastor Marcelo. Ele veio no meu ouvido e disse, de todos os filhos que eu tive, você foi o que mais me trouxe orgulho, me perdoa por nunca ter te falado isso. Ele teve uma crise de choro e eu também. Foi o único abraço que eu recebi do meu pai, o único, em uma vida inteira. Que vontade de voltar lá e eternizar aquele momento. Como um abraço liberta. Como um abraço cura. A dor, a angústia, o ódio sumiram. E eu entendi que eu tinha um pai. Pena que eu nunca mais o vi vivo. Eu encontrei ele depois no leito de morte, em coma. Perdoa. Não vale a pena viver nessa vida sem perdoar. A mágoa só faz mal para o magoado. Tira esse peso das suas costas hoje. Quando o culto terminar, pega o telefone e liga. Liga para o pai, para a mãe. Ah, meu pai é isso, aquilo. Pai e mãe, pode ser o que for. São um só. Eles erraram, fizeram tragédia. Você foi abusada. Eu sinto muito, mas perdoa. O amigo, libera perdão. Libera, porque Deus tem coisa grande na sua vida. A senhorita não consegue acreditar em ninguém para namorar por causa disso. A imagem do seu pai está dentro da sua cabeça. Ele destruindo a sua mãe, batendo a sua mãe, coisas mais. Por isso você não consegue, você não confia em ninguém. Você não se abre para alguém, para ter sentimentos. Entende isso? A vida é feita de ciclos. Foi por isso que Deus levantou Davi. Porque ele aprendeu a deixar o passado lá atrás. Incline a cabeça. Eu quero fazer uma oração só.
Eu quero chamar aqui na frente. Continua tocando a música, Roberto. Aquela mesmo que eu gosto. Fecha os olhos. Eu quero aqui perto de mim. Só gente que não está aguentando mais. Eu quero aqui gente que não consegue perdoar. Gente que carrega o peso do pai, da mãe, de uma traição, de um casamento que não deu certo. Gente que perdeu coisas na vida. E toda vez que olha para o passado sente um ódio, uma raiva. Vem aqui. Por que aí, pastor? Porque no altar tem milagre. Quebra o orgulho, vem. Se solta, pastor, o que vão falar de mim? Quem fala de você não paga as suas contas. Não perde a bênção, vem. Porque eu vou fazer uma oração libertadora. Isso, vem. Vem, moça, vem, moço, vem, senhor, vem, senhora. Vem, casal. Vem, ancião, vem, anciã, vem. Vem logo, escapa-te por tua vida, vem. Tiramassuri de Candaramaharabas. Dirassuri de Candorova, Suri de Candaramaharabas. Mas alguém vai vir, porque quando eu começar a orar, a porta fecha. Vem, bem rápido. Mas alguém vai vir? Isso. Deus está aqui.